Quero cumprimentar o presidente Mirim, Efraim Caleb Mertens, em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, meus colegas vereadores mirins, público aqui presente, em especial aos pais, ao vereador mirim suplente João, da escola professor Rodolfo Hollenberg, e a ex-vereadora Giovana, do Colégio Bom Jesus. No mundo em que vivemos, hoje em dia, creio que já estamos acostumados a ouvir assuntos voltados ao meio ambiente, mas eu acho que devemos voltar novamente a apertar nessa tecla, porque nada está mudando. Todos os dias matamos um pouco mais. Hoje eu vim falar sobre um dos maiores predadores e destruidores de vida e ecossistema marinho que já existiu no planeta Terra. E não, eu não vou falar sobre um tubarão, eu vou falar sobre plástico. Sacolas, garrafas, embalagens de plástico, para onde tudo isso vai? Você já parou para pensar? Bem, só na última década a gente conseguiu gerar mais lixo que todo o século XX junto. Das 300 milhões de toneladas que a gente joga fora todos os anos, cerca da metade a gente descarta depois de um único uso. Todo o plástico produzido nos últimos 60 anos ainda estão aí, circulando na Terra. E para onde será que vai todo esse lixo? Você já ouviu falar da ilha de lixo do Oceano Pacífico? Uma mancha de lixo, resultado do acúmulo de detrito, principalmente de plástico, é causada uma das maiores catástrofes produzidas por nós, humanos. Acontece que a extensão dessa ilha é muito maior do que a gente podia imaginar. A região que fica entre a costa do estado norte-americano, a Califórnia e o Havaí, tem um tamanho de 16 vezes maior que o estimado. Com 80 mil toneladas de lixo plástico, contém uma área de 1,6 milhões de quilômetros quadrados. Vocês têm noção que isso significa que essa ilha é 3 vezes maior que o território da França? Concedo a parte. Muito obrigada. Primeiramente, eu quero te parabenizar por trazer esse tema, porque é algo que é importante, tem que ser discutido, não tem outra saída. E que, principalmente essa parte do consumo, porque a gente diz que joga fora, só que não existe um fora de verdade. Tudo vai acabar voltando mais cedo ou mais tarde para onde a gente está, de qualquer jeito que vá acontecer. E é isso que eu queria dizer. Então, eu queria te dar parabéns por trazer esse tema e que é algo que tem que ser discutido de verdade. Então, muito obrigada. Com a palavra em parte, a vereadora Mirim Adriele de Mello. Eu queria te parabenizar por ter trazido esse tema, que é muito importante a gente meio que falar sobre o plástico no meio ambiente. Que boa parte das coisas hoje em dia é tudo embalada com plástico e, no final, isso vai trazer um estrago muito grande para a sociedade e as pessoas não estão se importando com isso. Então, eu quero te parabenizar por este tema. Com a palavra em parte, a vereadora Mirim Francine Eduarda dos Santos. Eu queria parabenizar pelo assunto, porque é uma coisa que a gente está vendo bastante aqui na Câmara. A gente está tendo muitas pessoas falando disso. A gente teve um exemplo de um requerimento e projeto de lei sobre canudinhos. Hoje mesmo eu vi uma reportagem sobre sacolas que são feitas de cana-de-açúcar. Por que a gente não pode implantar isso em todos os lugares? A gente não pode estudar mais sobre isso e usar isso? A gente está matando o nosso planeta com um pedaço pequeno de plástico. A gente está ingerindo isso e não percebe, acha que foi fora. Como a Júlia disse, não tem um fora, tudo fica aqui. A gente viu na BRK Ambiental que nada vai fora, tudo volta para a gente. Numa garrafa de plástico, reutilizando ela, a gente acaba ingerindo esse plástico. Então, eu acho muito importante falar disso e parabenizar pelo assunto, porque a gente precisa muito de conscientização disso. Parabéns. Obrigada, vereadora. Só essa palavra de vocês, as minhas. E ainda quem diz que essa ilha de lixo do Pacífico nem é o maior problema. O maior problema é o que existe debaixo dela, a chamada sopa tóxica, mais perigosa e menos visível. Misturada ao plâncton, o plástico é consumido por pequenos animais e contamina biodiversidades do mar, de forma progressiva e acumulativa, colocando em risco também a saúde humana. Aliás, os peixes são fonte de proteína na dieta de boa parte do mundo. O plástico, sem dúvida, é o maior desafio ambiental do século XXI. Ele é responsável pela morte de 100 mil animais marinhos por ano. E mesmo que pareça óbvio, acho importante explicar o porquê do plástico ser prejudicial à natureza.
A degradação desse material demora cerca de 400 anos, principalmente por possuir alta resistência às bactérias e fungos. O plástico também é difícil de ser compactado, o que gera grande volume de lixo, dificultando a decomposição de outros materiais orgânicos. Quando descarta nos oceanos, o plástico se fragmenta e acaba sendo confundido com comida por muitas espécies de animais marinhos, prejudicando toda a cadeia alimentar. No oceano, o plástico é um dos principais problemas a serem combatidos. Por se transformar em micropartículas, o material é capaz de chegar a grandes profundidades e viajar quilômetros, podendo atingir uma enorme quantidade de animais, além de chegarem às reservas de água potável. A produção do plástico através do petróleo também é um problema. O processo de extração e refinamento causa altos custos de energia e água, libera gases prejudiciais na atmosfera e produz resíduos sólidos de difícil tratamento, que causam frequentemente vazamento de petróleo no oceano. Mas e agora? O que cada um de nós pode fazer para reduzir esse consumo de plástico? São tantas opções e formas de fazer isso. Na internet, por exemplo, tem muitas formas de como consumir menos plástico. Eu separei 6 maneiras de diminuir o nosso consumo de plástico no planeta, e eu tenho certeza que todos nós conseguimos realizar pelo menos um deles. Esqueça de vez os canudos. Por puro costume nosso, usamos muito canudo à toa, quando podemos simplesmente virar o copo para saciar a sede. Use sacolas retornáveis. Ninguém precisa de sacolinha plástica. No mercado, elas podem ser substituídas por caixa de papelão, sem custo para você ou para o meio ambiente. Muitos argumentos não têm lugar para o lixo, e na verdade é até engraçado ver com que todas as informações que acabamos de receber ainda se preocupamos com o lixo do banheiro ou da cozinha. Tente, por exemplo, guardar seu lixo em uma caixa de papelão, usar os pacotes de pão como sacolinha, ou simplesmente não colocar nada no lixinho da cozinha. No final, é só higienizar bem. Compre produtos a granel, mais barato e muitas vezes menos processados. Produtos a granel podem ajudar bastante na redução do seu lixo e também no desperdício de comida. Isso porque você compra exatamente a quantidade que precisa e se levar sua própria embalagem retornável, melhor ainda, não gera mais lixo. Fuja dos copinhos plásticos. Assim você colabora para que esse plástico não chegue ao mar e evita o desperdício de água. E por quê? Porque a fabricação de apenas uma unidade desses copos leva meio litro de água durante o processo. Ou seja, mais do que você vai beber no copinho. Então, melhor levar a sua garrafinha. Em época de verão, ao ir para a praia, leve sua própria tigela e seus próprios talheres, de preferência de bambu ou de madeira. Assim, quando quiser consumir milho ou açaí, por exemplo, peça para a pessoa que está vendendo que coloque na sua tigela. E por último, evite comprar hidratantes ou esfoliantes com microplástico na composição. Ao invés disso, procure fazer receitas caseiras super fáceis, como, por exemplo, café ou azeite. E eu recomendo, eu passei no meu cabelo ontem, e particularmente ele está muito bondinho. Tudo isso é bem tenso e útil, não é mesmo? Bem, vamos refletir agora. Eu não sei se vocês já viram um documentário na Netflix chamado Oceano de Plástico. Ele é maravilhoso e eu recomendo que todos assistam. Mas foi ele que me fez refletir que plástico está em todo lugar. Com licença, vereadora Mirim, mais 1 minuto para terminar o discurso. Tá bom, obrigada. Ele está em todo lugar. A nossa tecnologia hoje em dia é feita de plástico. A nossa comida vem embalada num plástico, que é embalado em outro plástico, e como se não bastasse, a gente chega lá no caixa e bota todo esse plástico dentro de outro plástico. E só para ficar mais fácil da gente carregar. A gente tem que parar de, por exemplo, pegar essas sacolas de plásticos que vai servir para a gente por 15 minutos e achar que a gente pode jogar lá fora, que aquilo não é mais problema nosso. É nosso problema, sim. O planeta é nossa casa e se cada um fizer a sua parte, a gente pode sim causar um impacto positivo. E a gente pode sim mudar aos poucos, gradativamente, todo esse sistema problemático. Porque se tem alguém financiando, eles vão continuar produzindo. E para finalizar, eu pergunto se alguém ainda realmente pensa que o meio ambiente é menos importante que a economia. Tente prender a sua respiração e contar todo o dinheiro que você guarda no banco. Não é brincadeira, é sério. O meio ambiente é tão importante quanto a nossa economia, e se não a mais. Afinal de contas, ele é a nossa economia primária. Sem ele, nada existe. Obrigada pela atenção.